Mais um evento numerado do UFC chega ao fim e grandes surpresas foram apresentadas na Austrália nesse final de semana. Show do Carlos Prates, uma finalização fake, um balão na testa, uma grande mudança no peso leve e o fim de uma era. Tudo isso aconteceu no UFC 305 e a gente vai revisar tudo que aconteceu no evento depois da vinheta. Bom, vamos começar falando do card preliminar. Ricky Glenn rendeu a cena mais bizarra de toda a noite, com um daqueles terríveis hematomas na sua testa. Me fez lembrar inclusive a luta do José Aldo contra o Mark Hominick, lá em 2010. Tá, mas saindo do campo das bizarrices, vamos falar de Brasil no octógono. E temos muito o que falar. Dos 5 brasileiros presentes no card, 3 saíram com vitória. Infelizmente, Luana Santos foi derrotada pela Casey O'Neill e Herbert Burns, o irmão do Gilbert Durinho, sofreu sua 4ª derrota seguida no UFC. É uma má fase que se estende há 4 anos, desde 2020, e esse resultado negativo deve ter sido o fim da carreira dele dentro do UFC. Falando em irmãos, vamos a uma das maiores, se não a maior polêmica da noite. O Walter Walker, o irmão do Johnny Walker, venceu Junior Tafa com uma finalização quase verbal. Vou explicar o que aconteceu. Acontece que o Junior Tafa foi pego numa chave de tornozelo do Walter Walker. O Junior não chegou a dar os 3 tapinhas, só que ele gritou de dor. E com esses gritos, o árbitro achou que ele estava desistindo verbalmente, que ele estava anunciando desistência. Mas, tecnicamente, o Junior não desistiu, ele apenas gritou de dor. Mesmo assim, o árbitro interrompeu a luta e deu a vitória para o Walter Walker por finalização no primeiro round. O Junior Tafa ficou revoltado e inclusive deu um tapa na cara do irmão do Johnny Walker. Foi uma situação muito estranha, porque tecnicamente o Junior não desistiu da luta. Ele não deu os 3 tapinhas e nem falou eu desisto, ele só gritou de dor. Esse grito de dor pode ter sido a forma dele desistir verbalmente? Pode ter sido. Não sei se ainda abre margem para interpretação ou para mudança de resultado, mas certamente foi uma cena bem bizarra, bem polêmica. Seguindo em frente, Ricardo Carcassinha conseguiu espremer uma vitória apertada contra o Joshua Culibao por decisão dividida, e aí tivemos o grande astro brasileiro da noite. Carlos Prates entregou um verdadeiro show e foi o primeiro a nocautear Li Jingliang no MMA, mostrando uma trocação de altíssimo nível, precisão, criatividade, que inclusive lembram outro lutador que tinha base no Muay Thai. Com isso, Carlos Prates chegou a 10 vitórias seguidas, as 3 últimas dentro do UFC, e ainda levou para casa o bônus de performance da noite. Na entrevista pós-luta, ele já pediu para enfrentar o Chaos Williams no UFC 310, que vai acontecer em dezembro. Gostei que pelo menos ele pediu alguém na entrevista pós-luta, não deu aquele discurso clichê de enfrento qualquer um, mas ainda assim eu acho que ele poderia ter mirado mais alto. E assim, ainda não tenho certeza que o UFC vai marcar essa luta. Caso contrário, ele já sinalizou que ele quer enfrentar, né? Então ele meio que já tem uma luta encaminhada. Mas ainda assim, eu acho que ainda tem uma pequena possibilidade do UFC querer promover mais o Carlos Prates. Bom, temos ali o Michael Page, um grande striker também, assim como ele, que tá em 14º colocado do ranking, e pode ser uma luta interessante, inclusive uma passagem do bastão, colocar o Carlos Prates, que tá em ascensão, contra o Michael Page, que, querendo ou não, tá mais próximo do fim da carreira do que do início. Ainda no card principal, o Jairzinho Rozenstruik não ligou o motor, mas fez o suficiente para vencer Taito Tuivasa. A grande surpresa, no entanto, foi o juiz que pontuou 30-27 pro Taito Tuivasa. Uma pontuação criminosa. Na verdade, foi um absurdo tão grande que o árbitro foi demitido durante a transmissão ao vivo. Ele foi retirado do evento e substituído pelo Ben Cartlidge, que assumiu seu lugar pontuando as lutas. Falando no Tuivasa, agora, infelizmente, ele soma 5 derrotas consecutivas. E a menos que o empresário dele seja tão bom quanto o do Tony Ferguson, é bem provável que ele não receba uma nova chance de competir no UFC. A menos que ele queira quebrar o recorde do El Cucuy. Agora vamos a uma das maiores surpresas da noite. Dan Hooker entrou como franco atirador e saiu com uma das maiores vitórias da sua carreira. Venceu Matheus Gamrot por decisão dividida e agora assume o lugar do polonês dentro do top 5 da divisão dos leves. Essa vai ser uma baita renovação para a categoria, bem mais interessante do que o Matheus Gamrot. Agora, um nome muito mais chamativo entrou na mesa dos adultos, entrou na elite do peso leve. E as possibilidades são inúmeras. O Dan Hooker ganhou o prêmio de luta da noite e, como ele gosta bastante da trocação franca, ele já pode ser um candidato a disputar o cinturão BMF.
caso o Max Holloway perca, por exemplo, pro Ilia Topuria. Mas o primeiro nome que me veio à cabeça para enfrentar o Dan Hooker a partir de agora foi o Charles do Bronx. O Charles recentemente postou nas redes sociais que ele tá esperando para anunciar sua próxima luta, mas ele disse que deve ser em outubro ou novembro. E também ele vem soltando umas indiretas nas redes sociais de que seu oponente vai ser o Michael Chandler. Só que o Dan Hooker agora pode ser uma nova opção, né? Já é um cara novo, um cara que o Charles ainda não enfrentou. Resta saber também se o Dan Hooker consegue se recuperar até outubro ou novembro. Ele ficou bem machucado nessa luta. Mas de certa forma, eu também vejo um caminho muito lucrativo para o neozelandês. Porque assim, se Charles realmente vai enfrentar o Michael Chandler, se o Michael Chandler realmente seguiu em frente, adivinha quem pode ter sobrado pro Dan Hooker? Pois é, Conor McGregor. Recentemente o Dana White anunciou que o McGregor não vai mais lutar esse ano, só lutaria em 2025. Só que logo depois que ele fez esse anúncio, o próprio McGregor começou a ligar pro Dana White, dizendo, implorando pra tentar fazer uma luta pra ele em dezembro. O Dana White depois apareceu de novo, disse que vai ver o que dá pra fazer. E assim, se realmente o McGregor lutar em dezembro, eu acho que vai ser contra o Chandler. Caso contrário, caso não consigam fechar essa luta, eu acho que o Chandler vai seguir em frente, vai esquecer o McGregor e tentar uma luta com o Charles do Bronx. E nesse caso, pode acabar sobrando pro Dan Hooker enfrentar o Conor McGregor lá em janeiro, fevereiro de 2025. Eu ainda acho que é mais provável o Chandler enfrentar o McGregor em dezembro. E com isso, o Dan Hooker ficaria pro Charles do Bronx. Mas enfim, grandes novidades estão chegando no peso leve. Quanto ao Matheus Gamrot, sinceramente eu fiquei bem decepcionado com a atuação dele, esperava muito mais. Até falei inclusive na live durante o evento que se fosse um Charles do Bronx ali no lugar do Dan Hooker, ele tinha liquidado a fatura, tinha matado o Matheus Gamrot. Islam Makhachev então nem se fala. Mas enfim, agora ele ficou sobrando, ainda é um cara que tá em uma boa posição no ranking e pode acabar enfrentando outros cidadãos que estão vindo de derrota, como por exemplo Justin Gaethje e Dustin Poirier. Acho que a próxima luta dele vai ser contra um desses dois. Agora no peso mosca, Kai Kara-France passou o carro em Steve Erceg no primeiro round na segunda luta mais importante da noite. E assim, eu diria pra colocar ele na fila de espera do Alexandre Pantoja, só que eu lembrei que o Pantoja já venceu o Kai Kara-France lá no TUF. Pois é, não sei se ainda tem interesse do Pantoja em fazer uma nova luta contra o Kai Kara-France ou se ele vai querer enfrentar alguém novo. Vale lembrar que o Amir Albazi já venceu o Kai Kara-France e é um adversário novo pro Pantoja, pode ser que ele tenha uma certa preferência. Sendo assim, eu acho que dava pra remarcar uma luta, né, um assunto inacabado do Kai Kara-France, que é aquela luta contra o Manel Kape, que foi cancelada no ano passado. Agora, a luta principal da noite, vimos uma transição de eras. Dricus du Plessis venceu Israel Adesanya por finalização no quarto round e encerrou a era do nigeriano na categoria. Foram 12 disputas de cinturão seguidas durante 5 anos, mas agora a era Adesanya certamente chegou ao fim, no sentido de que dificilmente ele vai receber uma nova chance ao cinturão tão cedo. E outra coisa, eu sei que Poatan não tem nada a ver com essa história, mas é interessante ver como o jogo virou. Quando o Poatan chegou no UFC, o Adesanya, que era aquela lenda, aquele campeão intocável, dominante, e agora o papel inverteu. Poatan é o campeão dominante, indo cada vez mais pro status de lenda do UFC, e o Adesanya agora tá entrando no fundo do poço, tá na pior fase de toda a sua carreira. São 2 derrotas seguidas, primeira vez que ele entra, ele perde 2 lutas seguidas, e também ele perdeu 3 das últimas 4 lutas. Pois é, o tempo passou, aquela aura de lenda, de grande campeão foi quebrada, o auge já acabou, e agora Israel Adesanya se direciona para a reta final da sua carreira no MMA. Eu continuo defendendo que ele deve tentar renovar, deve tentar buscar uma nova história, subir de categoria, tentar a sorte nos meio pesados, começar novas rivalidades, novas narrativas, novos adversários. Ele já bateu o Robert Whittaker, Cannonier, Marvin Vettori, Paulo Borrachinha. Já nos meio pesados é tudo novo, com exceção do Poatan e do Blachowicz. Dá pra ele enfrentar o Jamal Hill, dá pra enfrentar o Jiri Prochazka, são grandes histórias que podem ser montadas. Eu não vejo mais futuro pra ele no peso médio. Eu acho que a categoria agora vai seguir em frente sem ele. Dricus du Plessis já tem um caminho traçado, Sean Strickland em breve vai ser o seu próximo adversário e depois vai ser o vencedor de Robert Whittaker contra Khamzat Chimaev. E é isso, começou uma nova era no peso médio. Eu sinceramente vejo a partir de agora o Dricus talvez defendendo esse cinturão umas 3 ou 4 vezes. Ele já passou pelo pior que a categoria pode oferecer, que é o Sean Strickland, que é o Adesanya e o Robert Whittaker. O Strickland pode complicar na revanche imediata? Pode, mas ainda assim ele já tem a receita, já sabe qual é o caminho, já venceu o Strickland uma vez e acho que vai ser favorito na revanche. Nas redes sociais ele foi provocado pelo próprio Poatan, que disse que quer voltar para a categoria dos médios. Obviamente se trata de uma brincadeira, o Poatan não vai voltar para o peso médio,
Mas quem sabe, pode ser que um dia, se o Dricos continuar vencendo, defendendo seu cinturão mais algumas vezes, pode ser que ele tente a sorte, suba de categoria e tente se tornar um duplo campeão, enfrentando o Alex Poatan. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.